Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Até o 4. 1, 2, 3 e 4. O peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite contenda e o litígio. Por isso, a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo, e assim julgamento prossegue errado. Somente esses versículos para a nossa meditação, mas iremos praticamente falar de todo o livro. Abacuque, irmãos, só tem apenas 3 capítulos. Ele é contemporâneo de Ezequias. Nós observamos que o seu nome, Abacuque, quer dizer abraço. Ele profetizou em Judá, pelo fato de compor um louvor ao mestre, o cantor-mor, para o instrumento de cordas. Nós podemos ver lá em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés com as das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. Dá-se a entender através desse versículo que ele residia em Jerusalém e possivelmente era levita. Mas não é necessariamente ser levita para compor louvores ou salmos, pois Davi, da tribo de Judá, fazia isso. Mas há um forte apego em uma definição em saber que Abacuque, ele residia em Jerusalém. Nós podemos observar, irmãos, que Abacuque, ele profetizou, ele denunciou primeiramente aos pecados de seu povo. Ele denunciou que o povo não estava seguindo a lei de Deus. Também nós podemos observar, a quase 1.038 quilômetros de distância, o profeta Ezequiel, lá no rio Quebar, quando ele profetizava também a respeito do pecado de Israel. Nós podemos observar que lá em Ezequiel capítulo 21, versículo de número 1, Ezequiel também fala da punição do povo de Israel, que seria entregue nas mãos dos babilônicos ou dos caldeus. Meus irmãos, nós podemos ver a veracidade da palavra de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 21, nós podemos ver essa passagem. Ezequiel, capítulo de número 21, a epígrafe da leitura diz: Babilônia, a espada do Senhor. Lá em Abacuque nós podemos ver que a Babilônia ali foi profetizada para poder ali se levantar contra o povo de Israel para trazer juízo. É interessante, é uma coisa que derruba de forma dinâmica, de forma concreta, melhor falando, as teses ateístas. Como é que um profeta que estava em Judá e o outro a 1.038 quilômetros de distância profetizar a mesma coisa, e Daniel no palácio também profetizar a mesma coisa que Isaías? Isso é surpreendente, irmãos. Nós podemos ver que alguns manuscritos foram achados no Mar Morto, outros foi achados em cavernas a quase mais de 500 quilômetros de distância. Como é que essas pessoas falavam, profetizavam, pregavam as mesmas coisas e não se contradiziam? Então nós podemos ver a veracidade da palavra de Deus. Então, Abacuque estava ali condenando ali os pecados do povo de Israel. Ó Senhor, até quando clamarei? Essa citação é uma citação salmística. Nós podemos ver que ele fala: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça. Então ele começou a olhar a violência que estava no seu povo, os reis cobrando grandes tributos dos povos,
os povos idolatrando, os sacerdotes roubando o templo. E Abacuque começou a ver essa situação em Jerusalém, diante do seu povo em Judá e em toda Israel. Nós sabemos que Israel foi dividida de Judá. Judá, Benjamim e Jerusalém é dividida das demais tribos. Por quê? Nós sabemos que Roboão, um dos filhos, uma das linhagens de Davi, no caso, Roboão cobrava altos impostos, e ali houve uma reforma em Israel, onde o povo começou a dividir ali entre os povos. Alguns foram separados entre os povos de Israel, que são as 10 tribos, e as 2 tribos, junto com a capital, Jerusalém, Benjamim e Judá, foi separada para outro lado. E ali existiu o povo de Israel e o povo de Judá, por causa dessa racha que houve no reinado de Roboão, quando ele cobrava muitos impostos para poder suprir as necessidades de suas mulheres e do seu reinado e da sua má administração. Então, Abacuque viu o pecado do seu povo e disse: por que me mostras a iniquidade? Porque o Senhor permite isso? O Senhor não vai fazer nada, Senhor. O Senhor não vai levantar juízo contra o teu povo. Abacuque é um dos profetas que menos profetizou para homens, mas questionou Deus, mas de forma respeitosa, não como esses coaching por aí. Mas aqui diz que ele, no versículo 1 até o versículo 4, ele fala do frouxamento da lei do Senhor, que o povo estava levando as coisas na brincadeira. O julgamento de propósito em relação aos mais perversos, e a injustiça contra aqueles que é justo. Nós podemos ver que Deus sempre usa um profeta quando a situação está difícil. Quando um governo ou um sacerdote se desvia do caminho do Senhor, Deus sempre levanta um profeta. Deus sempre tem um profeta. Em Deuteronômio capítulo 18 e 15, Deus disse que porá um profeta e as palavras em sua boca. Todas as vezes que o povo de Israel se desvia, Deus levanta um profeta. Deus levanta alguém. Deus não levanta um movimento. Deus não levanta uma nova expectativa de culto, ou um culto VIP, não. Deus não levanta essas coisas. Deus sempre levanta um profeta comprometido com a sua palavra. Nós observamos que quando o profeta morria, o povo se desviava, mas Deus sempre levantava com a sua misericórdia para direcionar o povo nos caminhos do Senhor. Abacuque, irmãos, nós podemos observar que ele condenava, ele julgava ali os pecados do seu povo. Nós podemos ver que esse homem também é mencionado, irmãos, além dele condenar o pecado do seu povo, ele é mencionado também na palavra do Senhor, em outros livros da Bíblia, lá em Romanos, capítulo de número 1 e 17, quando Abacuque mencionou em Abacuque 2 e 4, diz que o justo viverá da fé. Lá em Romanos 1 e 17 diz que o justo viverá da fé. Nós podemos ver em Gálatas 3 e 11, também diz que o justo viverá da fé. Lá em Hebreus, capítulo de número 10 e 38, diz que o justo viverá da fé. E antes que esses homens, o apóstolo Paulo mencionasse que o justo viverá da fé, ele diz: está escrito, o justo viverá da fé. É uma expressão que até Martinho Lutero usou para a reforma protestante. Então, irmãos, nós vemos que Abacuque, ele tem uma posição bem gradual em relação à palavra do Senhor, em condenar o juízo de Deus e de trazer notório as palavras que o Senhor deu a ele em relação à justiça e à fé diante do justo. Então, irmãos, vimos alguns pontos aqui. Vimos a indignação do profeta Abacuque por causa do pecado do povo. Primeiro ele se indignou, depois ele condenou. É a segunda situação que nós vemos. Depois ele condenou os pecados do povo, querendo que Deus trouxesse juízo para aquele povo.
Ele estava ali arrasado, porque ele tinha um grande zelo pela palavra do Senhor. E o terceiro ponto, nós podemos ver que ele se indignou, ele pediu a Deus juízo em relação ao povo, mas também nós vemos a resposta de Deus. Deus responde a Abacuque, porque o questionamento de Abacuque foi diante de Deus. Versículo 5: vede entre os pagões e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias que não crereis, quando for contado a vós. Pois eis que levantando os babilônicos, aquela nação amargará impetuosamente, que marcha através das largas terras, para apontar-se de moradas que não são suas. Elas são horríveis e terríveis, Abacuque. O seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos também são mais velozes do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e virão de longe, voarão como as águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência, os seus rostos avançam como vento oriental, e reunirão os cativos como areia, todo o povo de Israel, e zombarão dos reis, e os príncipes serão desprezados por ele. Eles se rirão e de todas as fortalezas, pois amontoarão terra e as tomarão. Então a sua mente mudará, e ele passará e ofenderá, imputando este o seu poder ao seu Deus. Então, aqui Deus declarando que vai levantar a Babilônia. A Babilônia, um povo perverso. Deus já estava falando que era um povo perverso, para poder julgar Israel, para poder levar em cativo o povo de Israel. Aí Abacuque questiona Deus de novo: como é que o Senhor, Deus, vai levantar uma nação pior do que Israel para julgar Israel? Por acaso é injustiça? Como é que o Senhor vai fazer juízo com uma pessoa menos justa, levantando o mais injusto ainda para condenar aquele? Nós vimos aqui a indignação de Abacuque. Abacuque se indignou, porque ele questionou a Deus por levantar nações para se apoderar de Israel. A segunda queixa de Abacuque diz assim: tu desde a eternidade. Olha como é, que veja só, eu fico encantado como o profeta Abacuque se direciona diante de Deus. E os profetas da prosperidade aí, coloca Deus na parede, não é? Determino, se não fizer eu saio da igreja, se você não vier na campanha, é isso, é aquilo. Bota Deus na parede, irmãos. Esses coaches, olha como Abacuque chega diante de Deus: não és tu desde a eternidade? Glória a Deus. Ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, o puseste para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, o estabelece para a correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade. Porque olhas para os que procedem traiçoeiramente, e seguras a tua língua quando o perverso devora o homem que é mais justo do que ele. Como é que o Senhor levanta uma nação que é pior do que a de Israel, e faria os homens como os peixes do mar, todo o povo de Judá, como os peixes do mar, como os répteis que não tem como quem governe. Eles levantam a todos com anzol, e apanham-nos com a sua rede, e os ajuntam na sua varredura. Por isso se regozijam e se alegram. Por isso eles sacrificarão a sua rede, e queimarão incenso à sua varredura, porque através delas a sua porção é gorda, e a sua carne é abundante. Porventura esvaziarão a sua rede, e não pouparão de matar continuamente as nações. Eu estarei sobre a minha guarda, e me colocarei aqui, Senhor, aqui na sentinela, e vigiarei
para ver que ele falará a mim e que eu responderei quando eu for reprovado. Diante dessa sua questão, ó Deus, eu vou ficar de sentinela aqui na cidade, esperando o Senhor me responder o porquê o Senhor está levantando uma nação pior do que a minha para julgar, para ser vergonha para todo mundo. Como é que pode, Senhor? Glória a Deus. Aí o Senhor Deus responde. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em face bem legível sobre as tábuas, para quem possa ler, quem passa correndo. Escreve bem grande, para quando alguém passar correndo, saber ler. Bem legível. Bem legível. O que, Senhor, eu vou escrever? Pois a visão, escute só, Abacuque, pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma dele que é orgulhosa não é reta nele. Mas tem uma coisa para te falar, Abacuque: o justo viverá da fé. Mesmo que as coisas pareçam fora do controle, mesmo que o céu pareça de bronze, mesmo que tudo seja impossível, mas o justo viverá da fé. Não conhecemos os planos de Deus, mas vai chegar um dia, quando o nosso corpo estiver glorificado, nós iremos ver realmente, tem lógica, o que Deus fez desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Glória a Deus. Se contenha com isso. O justo viverá da fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se esperam, desculpa. E a convicção daquilo que não se vê. Você não vê, você não espera, mas você tem fé. Glória a Deus. Isso é que é fé. Glória a Deus. Além disso, por transgredir como vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa. Alarga seu desejo com o inferno e é como a morte que não se farta. Mas ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Ele está falando dos babilônicos. Os babilônicos, Deus não impulsionou a Babilônia se levantar contra Israel. Ele usou o próprio pecado da Babilônia, que gostava de subjugar as nações, para também subjugar o povo de Israel. Eu acho que os irmãos estão entendendo. Por exemplo, Deus não mandou Judas trair Jesus. É porque Judas realmente ia trair Jesus. Quem poderia impedir de Judas trair Jesus era o próprio Deus. Deus não permitiu você pecar. Você pecou porque você é pecador mesmo. Mas saiba que há outros momentos que você não pecou, é porque Deus não permitiu. Entendeu agora? Independente que a Babilônia fosse se levantar contra o povo de Israel, de todo jeito eles iam guerrear contra outras nações. E ponto final. Eles não iam deixar de ser o que era. Era isso que Deus estava dizendo. Eles não vão deixar de matar não, Abacuque. Eles vão continuar sendo o que é. A diferença é que eu posicionei o coração deles para Israel, só isso. Mas o justo viverá da fé. Aí vem os ais de Deus. Aí pronto, Abacuque. Eu entrego aquela pessoa que não quer se arrepender ainda mais para o seu pecado. Lá em Romanos diz que Deus entregou os homens às paixões infames. São aqueles que ouvem o Evangelho. Ouve o Evangelho e não quer. Aí Deus pega e entrega. Você não quer pecar, então continua pecando. Eu não vou lá, o meu espírito não vai lá resgatar mais não. Pode continuar pecando. Aí eu estou entregando ele mais ainda, a Babilônia, para que eles cometam mais pecado, para poder experimentar os meus ais. Glória a Deus. A palavra de Deus tem resposta. A palavra de Deus não voltará para ele vazia. Ou ela cria julgamento ou cria salvação. Se o pastor chega até você e diz, te ajeita, dá um conselho, aí aquela pessoa não segue aquele conselho,
a palavra de Deus vai gerar ou salvação ou juízo. Como juízo? Aquela pessoa vai e futuramente morre. Aí Deus vai julgar aquela pessoa. Está lembrado, meu filho? Que falou que não era para você fazer isso e você fez? A palavra de Deus não voltará para ele vazia. Ou vai gerar salvação, ou gera condenação. Porque tem gente que pega essa parte aí e só quer para o lado. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia, o povo se alegra. Tá? Cuidado, irmãos. Porque vai gerar inferno e vai gerar céu. Se tu seguir, vai gerar céu. Se tu não seguir, vai gerar o inferno. Glória a Deus. Então vemos Deus falando que o justo viverá pela fé, pois devemos saber que Deus está no controle de tudo e que o crente deve se satisfazer em Deus. Que a tua satisfação, crente, que a nossa satisfação não seja nem em dormir, que não seja nem em comer, que seja em Deus. Parece que as coisas só têm sentido se Deus estiver no negócio. Amém, irmãos? Parece não, é verdade. Glória a Deus. Eu estava ali orando e eu disse: Senhor Deus, se eu estiver no mais, por isso que eu cantei assim, no mais fundo do poço, se eu estiver em trevas, se eu me desviar, o Senhor sabe que eu não tenho força para me resgatar, mas a tua graça vem e me resgata, Senhor Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vemos Deus falando do juízo sobre todas as nações, os ais de Deus, do capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 20, os ais de Deus, contra o povo dos babilônicos. Contra os babilônicos, vimos os ais de Deus contra os seus pecados. Glória a Deus. E por fim, Deus estava entregando a Babilônia ao seu próprio pecado. Saquear cidades, poder, força, glória. Deus estava entregando ao seu próprio pecado. A Babilônia não ia deixar de ser o que era. E a diferença que foi só contra o povo de Israel, para poder experimentar o juízo de Deus. Vemos Abacuque orando ao Senhor, no capítulo 3. Ora, a oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. O Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra. Traz vida para a tua obra. Glória a Deus. Deus é aquele que dá vida à sua obra. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando aqui diz, nós pegamos esse texto e é notório, é lógico, faz parte. Aviva, ó Senhor, a tua obra, derramamento do Espírito Santo, poder, salvação. Mas quando Abacuque diz, aviva a tua obra, ele quer dizer, ó Senhor Deus, restaura o povo de Israel e julga o povo da Babilônia, condena eles e traz juízo para ele. Isso que o Senhor está pensando, Deus, aviva e a notifica, bate o martelo e restaura. É isso que ele quer dizer. Aviva a tua obra, Senhor. O que é a obra de Deus? É aquilo que Ele está planejando contra o povo da Babilônia e contra o povo de Israel. Ele também está planejando a salvação do povo de Israel e o juízo completo da Babilônia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Senhor, nesses últimos dias, aviva a tua obra, arrebata a tua igreja, julga esse mundo, julga Satanás, os falsos profetas e restaura o teu povo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva, ó Senhor, o que o Senhor está pensando em fazer. Aviva, Senhor, qual é a esperança do salvo? Porque a gente não rebate aquele que bate, que é contra nós, que se levanta contra nós, porque nós sabemos que Deus pode o salvar, mas também se ele não for salvo, um juízo, aquele que pode, sim, só aquele que pode se vingar daqueles que morreram por amor a Cristo. Deus vai trazer o juízo sobre essa terra. Aviva, ó Senhor, nisso que o Senhor está pensando em fazer. Glória a Deus, e a notifica.
e a notifica, se faz notório. Não só me usa para notificar, não. Usa Sofonias, usa Ageu, usa Zacarias, usa Malaquias, usa esses homens, usa ele, a notifica, Senhor. Glória a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Vemos Abacuque louvando também a Deus, não só orando, mas louvando. Mesmo que a figueira não floresça, versículo 17, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale, os campos não produzam alimento, ainda que os rebanhos sejam cortados do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, misericórdia, Senhor. Glória a Deus. A segunda parte é a mais forte. Mesmo que falte tudo isso, o versículo 18 é a mais forte. Deus, que eu vou conseguir me regozijar no Senhor? Será que eu vou exultar no Deus da minha salvação? Eu faço a pergunta para mim mesmo. Será? Será que quando eu canto, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, Tu és o meu... Será que Deus é isso mesmo para você? Será que Deus é isso mesmo para nós? Quando eu cantei que o Deus que eu conheço, mesmo que me esqueça, mesmo que eu esqueça dele, não me esquecerá no tempo que escolher. Será que a fidelidade que eu tenho para Deus é isso mesmo? Abacuque já foi direto, assim, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso aí não é algo para a gente duvidar, é algo para a gente ter certeza. Eu estou satisfeito em Deus. O mundo está tão cruel que eu estou satisfeito em Deus. Tem tanto cristão morrendo, irmãos, pelo Oriente, e muitos se desviando no Ocidente por causa da frieza espiritual, que eu estou satisfeito em Deus. Abacuque estava confuso em relação ao juízo de Deus, mas ele entendeu que o seu foco deve estar em Deus e não nas circunstâncias. E não nas circunstâncias. As coisas parecem difíceis e confusas, mas Deus irá cumprir com toda a sua promessa. Ele virá e não tardará. Em Abacuque, irmãos, podemos observar, é interessante isso aqui. Versículo 3: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Lá em Hebreus, capítulo 10, parece que Hebreus, o escritor aos Hebreus, gostava de Abacuque. 10:37. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardar. O juízo de Deus que viria sobre o povo de Israel, que Abacuque falou, o escritor aos Hebreus trouxe esse juízo como se fosse a vinda de Cristo. Esse é também um dos relatos. Alguns dizem que Paulo foi escritor aos Hebreus por causa disso, porque em Romanos ele usa esse versículo, o justo viverá da fé, em Gálatas e em Hebreus. Por quê? Aí os teólogos, eles ficam nessa briga aí, uns dizem que é Apolo e assim vai. Mas enfim, o justo viverá da fé. E o que é ser justo? O que é ser justo? O que é ser justo? É crer no Senhor Jesus. Como é crer no Senhor Jesus Cristo? Pastor, aqui já sabe. O pastor deve saber, ele sabe. Já falei aqui, ele já sabe, eu já ouvi ele falando também. Muitos aqui já falaram. O que é ser justo? O justo é você tornar Cristo como seu escudo. É você pensar numa cidade. Já relatei essa história aqui. Uma cidade, um serial killer mata toda a família de um cidadão. Mata todos os membros da família. Aí pegam aquele serial killer e leva diante do juiz. Você, a pessoa que ainda sobreviveu da família,
está lá também. E ali o juiz diz assim: como eu sou bom, vou libertar você, o serial killer. Quem é pior, o serial killer ou o juiz? Que com todas as provas cabíveis, não condenou aquele serial killer. É lógico que foi o juiz. Que a Bíblia diz em Provérbio que Deus abomina aquele que justifica o ímpio. Aí o juiz diz assim: pode ir embora, está tudo quitado. E agora, quem vai pagar? Sou eu. Quantos anos de cadeia? Prisão perpétua, pena de morte. Eu vou morrer no lugar dele. Então, Deus, quando Adão pecou contra Deus, Deus abomina aquele que justifica o ímpio. Então Deus tinha que condenar alguém. Mas, mesmo que ele condenasse alguém, esse alguém não ia satisfazer a sua ira. Porque se pecamos contra um Deus eterno, só um ser humano ou uma pessoa eterna poderia satisfazer Deus, porque Deus é eterno. Aí o juízo de Deus era para cair sobre Adão. Aí Adão veio passando, aí veio Jesus. Aí veio Jesus Cristo. Se fez homem. Deus, homem. Quem era para pagar? O homem. Quem podia pagar? Deus. Então Deus se fez homem. E satisfez a ira do seu Pai Deus. Então, quando Jesus Cristo estava na cruz, a inocência de Cristo, quando o animal era sacrificado, a inocência do animal passava para mim e a minha culpa passava para o animal, mas era permanente, não era permanente. Mas Jesus Cristo, quando morreu por nós, a nossa culpa passou para Cristo e a sua justiça passou para nós. Aí Jesus Cristo se tornou pecador? Não, porque Jesus Cristo lá em João 1,18 diz que Ele é cheio de graça e de e onde abundou o pecado, superabundou Se Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e é cheio de graça, e o pecado foi lançado nele, a graça que estava nele superabundou, aniquilou o pecado, e Deus te vê como se nunca tivesse pecado. Isso é ser justo, é crer no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é salvação. É quando você crê que alguém morreu por você e ali levou a condenação de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dele. Você é justo. Aí vem a ressurreição de Cristo. Porque precisamos de um advogado. Mas para o advogado se interceder por nós, tem que ser eterno. Aí Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Lá em Efésios diz que ele subiu e desceu e pegou os homens e deu os dons aos homens. E ali ele ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, porque o apóstolo Paulo diz em Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Porque é vã nossa pregação, porque precisamos de um advogado, e esse advogado tem que ser homem e também tem que ser eterno. Então só quem podia advogar, um homem. Mas quem deveria advogar? Um homem. Mas só quem podia era Deus. Então Deus se fez homem, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e agora advoga a nossa causa eternamente. Glória a Deus. Eternamente. Por isso que tinha que ser Jesus, porque Ele é eterno. Você sabe o que é eternidade? Pense no Monte Everest, cheio de areia, e a cada 1 bilhão de anos um passarinho pega uma pontinha daquele, um grãozinho daquela areia e leva a 1 bilhão de quilômetros luz e joga lá. Aí pega de novo. É mais do que isso, irmão. Eternidade é isso. É algo que não tem fim. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.